É a força, nós vamos falar sobre força de atrito, certo? Então tem esses itens que são importantes, ó. O que é força de atrito? É uma força trocada entre duas superfícies. Então imagina essas duas placas aqui, ó. Eu empurro uma sobre a outra e toda superfície, por menor que seja a aspereza, toda superfície são ásperas. Ou seja, se a gente fizer uma análise, aqui eles estão nessa figura mostrando essa região. Se eu enxergasse microscopicamente, eu verificaria que as superfícies elas são irregulares. Então a gente verifica que elas são ásperas, intimamente ásperas, por mais lisa que elas pareçam. Só que é lógico, tem algumas que são mais lisas, essa aspereza é menor, e outras mais ásperas. Outra coisa, o atrito ele depende da força de compressão. Força de compressão, vocês já aprenderam que todo objeto, quando ele está sobre uma superfície, por conta do peso, ele vai pressionar a superfície e vai receber uma reação que se chama normal, não é? Então, essa pressão que o objeto faz na superfície, lembram? A superfície recebe a normal, reage com a normal. Mas então a compressão feita se chama normal. Por isso que força de atrito depende dessa compressão. Força de atrito, então, depende do quê? Da normal. Olha lá, ó. Força de atrito depende da normal. Do que mais a força de atrito depende? Ela depende da rugosidade da superfície. Então, eu disse para vocês, tem superfície mais rugosa, menos rugosa. Isso é dado por esse coeficiente. Essa letra é uma letra grega, ela não é U nem M, é uma letra grega que se chama Mi. Esse coeficiente Mi, ele representa, então, o coeficiente de atrito, que depende do tipo de superfície que está em contato. Se é aço com aço, se é aço com madeira, se é borracha com madeira, quem está escorregando em cima de quem? Outra coisa que é importante a gente falar no início aqui, ó, a força de atrito, ela é sempre contrária à tendência de movimento, certo? Então, olha lá, ó, se eu empurro para a direita, o atrito é para a esquerda, ele é contrário ao movimento, tá? Continuando, então, eu estou representando aqui as superfícies em contato. Imagine esse bloco azul deslizando em cima dessa mesa cinza. As superfícies têm esse aspecto aqui, né? Uma superfície tem microscopicamente um aspecto irregular, ou seja, um fica muito preso ao outro. Do lado aqui, eu quis mostrar para vocês quais são as forças, né, que estão sempre atuando. Quando surge o atrito, tem uma força que empurra, chamada força motriz, ela pode estar desenhada dessa maneira ou também assim, olha lá a força, está puxando o objeto. Imediatamente vai aparecer o atrito ao contrário. Então, eu tenho força para um lado, né? Lembrando, força motriz. Motriz é aquela que movimenta. Tem força para um lado, atrito para o outro. Nós temos a normal e temos o peso atuando no objeto, certo? Dessa forma distribuídos. Continua. Existem dois tipos de atrito. Um atrito é chamado estático. A palavra estático vem de coisa que ainda está parada. Quando você faz uma força muito grande, o objeto não sai do lugar, esse atrito é chamado de atrito estático, o objeto ainda está parado. Depois que a gente consegue colocar o objeto em movimento, aí a gente tem um atrito cinético. Esse cine é um prefixo que quer dizer movimento.
Tudo que está em movimento está cineticamente, a sua situação é cinética, ou seja, de movimento, tá? O atrito cinético, ele é sempre menor que o atrito estático. Esse é o maior e o outro é menor. Nós já vamos ver por quê. Mas olha lá, ó. Atrito estático, a pessoa está quase morrendo de cansaço. O outro, você cansa, mas muito menos. Vamos ver por que tem essa diferença. Lembrando, estático é sempre maior. É mais difícil colocar em movimento. Pensa, muitas vezes você tenta empurrar um guarda-roupa, alguma coisa muito pesada, uma caixa enorme. No início é difícil. Depois que ela já entrou em movimento, fica mais fácil. Vamos pensar por quê, olha. Eu cortei uns pedacinhos de papel. A foto não ficou muito boa, mas dá pra gente entender aqui, ó. Vocês vão imaginar que eu faço uma força para empurrar essa caixa laranja aqui, ó. Então, olha, esses dentinhos aqui que eu representei com papel é para mostrar para vocês que a caixa, ela tá em cima de uma superfície, então, irregular, tanto a caixa quanto a superfície, certo? Essa superfície aqui, ó. Então, eu faço uma força e continua tudo em repouso. Por que eu fiz uma força e continua em repouso? Porque como uma superfície está presa na outra, esses dentinhos estão mostrando uma superfície dentro da outra. Quer dizer que apareceu ao contrário aqui, ó, uma força de atrito. Eu vou colocar uma letrinha I aqui, ó, letra E, tá? Pequenininha. Quer dizer, força de atrito estático. Quer dizer que a caixa não saiu do lugar. Imagina que essa força fosse uma força de 40 newtons, certo? Aí, como não saiu do lugar, eu vou aumentar essa força. Então, vamos imaginar que agora eu vou fazer uma força aqui maior ainda, maior que aquela primeira. Olha lá, o vetor aumentou. Então, eu estou fazendo uma força agora de 50 newtons. Mas acontece que uma superfície está interagindo muito com a outra, ó. Uma está dentro da outra. Então, não saiu do lugar ainda. Então, quer dizer que a força de atrito, se não sai do lugar, gente, é porque está em equilíbrio. Então, quer dizer que a força de atrito estático, ela passou também para 50 newtons, certo? Então, a força de atrito, que antes era 40 newtons, equilibrando a força que foi feita de 40 newtons, agora passou para 50 newtons, o corpo permanece em repouso. Agora, vamos imaginar o seguinte, agora eu vou fazer uma força, mas uma força maior ainda, e aí, de repente, eu percebo, ó, força maior ainda. Imagina que essa força agora é uma força de, sei lá, 60 newtons, 70, uma força maior. O que acontece? Olha, finalmente, as superfícies, elas começaram a desgrudar, ó. É como se uma flutuasse sobre a outra. Então, como elas soltaram, nessa hora eu percebo que o objeto dá um estalo, até parece. Ele vai sair do lugar. Então, ainda existe o atrito, vejam, tem pontos em contato aqui, né? Só que é muito menos. Existem espaços vazios aqui, ó. Então, como nós temos mais facilidade, a força de atrito, gente, nesse momento, ela recebe o nome, então, olha, força de atrito estático máxima, força de atrito estático máxima. A gente costuma colocar vários tipos de símbolo
para não ficar tão grande assim, mas essa força de atrito estático máxima, imagine então que ela passou para 60 newtons, mas como o corpo tende agora a sair do repouso, ele está entre repouso, presta atenção nisso, e movimento. Ele não está em movimento, mas também ele não está em repouso mais. Desgrudou as superfícies. Então, nesse momento, a gente chama isso daqui de iminência. Olha a palavra, hein? Quem quiser depois procura no dicionário. Iminência de movimento. O que é iminência de movimento? Uma coisa iminente é que está para acontecer, certo? Então, a iminência de movimento é quando o objeto solta uma superfície da outra, do objeto com a superfície, e ele tende a se movimentar, certo? Então, nós vamos ter a força de atrito estático máximo. Logo em seguida, eu até desenhei, eu coloquei essas folhas de papel que eu recortei e tirei foto dessa forma, para vocês notarem que agora uma superfície ela já está deslizando em cima da outra. Então, os pontos de contato são menores. Imediatamente, o que acontece? Olha, o corpo ele passa a ter aqui. Se eu continuo aplicando a força, eu aplico uma força, aí pode ser uma força bem menor, certo? E continua tendo atrito, eu vou ter uma força de atrito ainda, só que muito menor. E o corpo já vai estar em movimento. Aí eu vou colocar só uma letrinha C. E isso daí vai representar cinético, vai ser a força de atrito cinética, certo? Cinética. Quer dizer, força de atrito quando o corpo já está em movimento e ela é muito menor do que a força de atrito estático máxima, certo? Guardem bem isso. Depois que o corpo entra em movimento, essa força de atrito cinética, olha o vetor, ele é menor do que esse outro vetor aqui, ó, certo? Aí o corpo vai estar o quê? Em movimento. E tem mais. Se essa força for igual à força de atrito cinética, o corpo ele passa a desenvolver movimento retilíneo e uniforme, certo? Com velocidade constante. Aí ele vai ter velocidade, ó, constante, certo? Por quê? Porque essas duas forças se equilibram. Mas aí a força que eu tenho que fazer é bem menor do que essa que eu estava fazendo antes, tá bom? Por que que isso acontece? Porque no primeiro momento eu tive que soltar uma superfície da outra. Depois que elas se soltam, continua havendo atrito, mas os pontos de contato são em menor quantidade. Então, o atrito entre as superfícies diminui e o corpo pode se movimentar com maior facilidade, certo? Lembrando que quando eu falei para vocês, fiz aquela representação, vocês viram que o corpo estava em repouso, eu fui aumentando a força, então, quando eu tiver o atrito estático, o corpo, eu posso, então não tenho fórmula, certo? Eu vou aplicando forças gradativamente, aumentando a força, eu faço uma tentativa, eu faço duas, faço três, vou aumentando a força. Quando o corpo estiver em iminência de movimento, aí eu tenho fórmula para iminência de movimento. Eu vou chamar força de atrito, ó, força de atrito estático, certo?
força de atrito estático máxima. Máxima. Essa força de atrito estático máxima, ela vai ser igual essa força aqui, ó. Eu vou até tirar isso aqui. Que força que é essa? É a normal, certo? É a normal vezes o coeficiente de atrito estático. E quando o corpo já estiver em movimento, nós vamos ter um atrito, ele muda de nome, ele passa a ser força de atrito, aí eu vou pôr uma letrinha assim, ó, cinético. Essa força que é essa daqui? É a força normal, porque depende da compressão que é feita sobre a superfície, tá? Então, guardem bem isso, olha, força de atrito estático máxima é a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente, gente, ele é dado no problema, tem tabelas que dão esse coeficiente, certo? E a propósito, o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional, então não tem unidade, e ele é sempre um valor entre 0 e 1. Então, ele é qualquer valor entre 0 e 1, esse coeficiente de atrito, então ele pode valer 0,1, 0,2, 0,3, etc, etc. Se a pessoa me perguntar, ele pode valer 0,001 ou 2, pode também. E uma coisa que é interessante, olha, se eu comparar esse coeficiente, esse valor com esse outro que eu coloquei aqui, ó, eu poderia dizer quando esse valor é menor, ó, o 0,1 é menor que 0,2, não é? Quer dizer que essa superfície aqui seria uma superfície mais lisa. E essa daqui, ó, 0,2 seria mais áspera em relação à primeira. Quanto maior for esse Mi, mais ásperas são as superfícies. Se eu, por exemplo, empurro um sabão numa pia de mármore molhada, é fácil de escorregar. Então, o coeficiente é bem pequeno. Se eu empurrar, por exemplo, um bloco de madeira em cima de um cimento rústico, aí eu vou ter coeficientes altos, 0,8, 0,9, seriam valores mais próximos de 1, porque aí é muito áspero, certo? Mas nunca vale 0 e nem vale 1, é um valor intermediário. E esse coeficiente não tem unidade, é só o número mesmo, certo? Lembrando, então, nós temos o coeficiente de atrito estático máximo nessa situação que é chamada iminência de movimento, que é quando o corpo está entre repouso e movimento. E cinético, quando finalmente ele se solta e entra em movimento, certo? Vamos em frente. Aí vocês têm uma tabelinha, olha, mostrando valores, como eu disse a vocês, ó, borracha sobre concreto, madeira sobre madeira, as articulações dos nossos ossos, ó. Quer dizer que os nossos ossos, quando giram, né, eles têm atrito, certo? Um osso com o outro. E com o tempo, com o passar dos anos, vocês podem ter certeza que vai diminuindo a mobilidade, porque o atrito vai aumentando, por isso que vai ficando difícil de movimentar. Quando a gente faz atividade física, é para ir mantendo esse movimento, senão o atrito vai aumentando e vai ficando difícil de movimentar. Vidro sobre vidro. Agora, olhem, uma coisa que eu espero que vocês percebam. O coeficiente estático, repara, em cada situação, ó, ele é sempre o quê? Maior do que o cinético, certo? É sempre maior. Estático maior que o cinético. Vejam, maior.
A propósito, tem um detalhe que eu queria comentar e de propósito, eu peguei essa tabela aqui na internet. Esse valor aqui, ó, ele é um valor que não está correto, viu? O atrito aqui, no máximo, ele poderia valer 0,999, mas nunca 1. Então, a gente deve sempre tomar cuidado com a internet. Tem muita informação, ainda bem que ainda existem professores para filtrar essas informações. Porque tem coisas, às vezes, que vocês veem que não estão muito corretas, certo? Então, olha, esse coeficiente de atrito estático, por maior que ele seja, ele não chega até 1. Porque senão, isso significaria que o objeto não consegue sair do lugar, ou seja, a borracha não consegue deslizar no concreto. E sempre vai deslizar. Pelo máximo de força que eu fizer, há a possibilidade de arrastar, certo? É lógico que é difícil, mas arrasta, tá bom? E por que que o estático é maior que o cinético? Porque quando você vai arrastar uma coisa parada, primeiro ela tem que desgrudar, para depois começar a arrastar. Para desgrudar, o atrito é maior, certo? Logo depois ele já fica menor. Desgrudou, já fica mais fácil, tem menos pontos em contato, mais fácil de arrastar. Aqui, esse slide é só para mostrar para vocês duas coisas que são importantes. Um dia na sala de aula eu até falei isso com vocês. Quando vocês andam, a gente sempre pisa com a ponta do pé. Então, quando a gente pisa no chão, reparem como é que vocês andam. A gente empurra o chão para trás. E o atrito, ou seja, o atrito entre o chão e o pé da pessoa, o solado do sapato, faz o atrito para frente, empurra a pessoa para frente. Então, olha, você empurra o chão empurra seu pé. Se não tivesse atrito, o que ia acontecer? Você empurra o pé e cai no chão, porque aí não tem atrito, porque aí está muito liso. É o atrito que nos faz caminhar. No caso da roda aqui, é a mesma coisa. Na hora que a roda está girando. Quando a roda toca o chão, o que ela faz? Ela empurra o chão para trás. O chão empurra a roda para frente. Olha o atrito empurrando, certo? A força de atrito empurrando essa roda para frente, certo? O carro está parado, então esse atrito é estático. Logo depois que entrar em movimento, esse atrito passa a se chamar atrito cinético, certo? Vamos para frente. Só para terminar a nossa apresentação, então eu quero que vocês entendam que a força de atrito, eu já me acostumei a representar a força de atrito com letra minúscula, assim. Ela sempre vai ser μ vezes N, certo? Então, força de atrito é uma força, ela se opõe ao movimento, ela depende das superfícies que estão em contato, dado por esse coeficiente, que é um valor entre 0 e 1, certo? Sempre maior que 0 e menor que 1, então são números decimais, nunca inteiro, que também a força de atrito depende da compressão na superfície, portanto, a força normal. Então, sempre vai ser importante vocês acharem valor do peso, porque o peso equilibra normal. E quando for plano inclinado, que agora vai entrar todas as forças que vocês estudarem, quando for plano inclinado, vocês sabem que no plano inclinado, a normal, ela vai equilibrar o PY. Então, sempre nós vamos ter que achar o PY, isso quando for plano inclinado,
para a gente poder achar o valor do normal, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês, e tem exercício para vocês resolverem, certo? Sobre força de atrito, tá? É isso que eu queria falar com vocês. Ah, antes que eu me esqueça, força de atrito, como é força? Peraí, é dada em Newton. A normal também vocês sabem como força é dada em Newton, e isso daqui é grandeza adimensional. Adimensional quer dizer que não tem unidade,